James Pitsen e Amy Joan Mary Fry Pitsen se conheceram em uma festa da faculdade e namoraram à distância por um longo período de tempo durante o ano de 2003. James sabia que Amy era depressiva, mas achava que sua saúde mental debilitada vinha de seu casamento anterior e esperava que entrar em um relacionamento saudável com ele a ajudasse a superar. Então, os dois se casaram e logo em seguida se mudaram para Aurora, em Illinois, nos Estados Unidos. E foi aí que nasceu Timothy Pitsen, no dia 18 de outubro de 2004. Timothy era considerado uma criança cheia de energia e extrovertido, muito feliz e que adorava brincar além de ir ao zoológico. Desde muito jovem, ele agia como um líder nato. Sempre conduzia as brincadeiras com seus amigos de infância, no playground, e andava de bicicleta. Segundo sua mãe, a comida preferida do garoto era pizza, iogurte, macarrão ou qualquer outra coisa que viesse do McDonald's. Aqueles que viam a família de fora os consideravam pessoas felizes, mas dentro da residência, Amy estava passando por uma fase muito difícil, mentalmente falando. Ela e o marido discutiam com enorme frequência, e um ano antes do nascimento de Timothy, ela lutou contra uma depressão profunda. A mulher já havia parado no hospital algumas vezes devido a overdoses de medicamentos e chegou em uma ocasião a cair de um penhasco e deu a entender que esse acidente, na verdade, havia sido algo proposital. A família de Amy sempre esteve ciente de sua doença. Na verdade, desde muito jovem, ela demonstrava graves mudanças de humor, mas todos sentiam que ela só representava um perigo real a si mesma e que seria completamente incapaz de fazer mal a qualquer pessoa que amasse. Certo dia, James e Amy tiveram uma discussão muito feia, porque a mulher havia sumido por um final de semana inteiro. E o homem descobriu que ela havia resolvido tirar férias com algumas amigas em um cruzeiro de luxo, sem contar nada para ele. O principal ponto dessa discussão é que ela gastou um dinheiro que a família não tinha, além de ter deixado o marido sozinho com o filho em casa. A mulher simplesmente saiu para a viagem escondida no meio da madrugada. Amy não gostou nem um pouco da cobrança do marido e pediu o divórcio, mas o James não levou essa ameaça muito a sério, porque ele sabia que os casamentos anteriores dela haviam terminado dessa mesma forma. Então o homem tomou as rédeas da situação e tudo parecia estar controlado. Até que no dia 11 de maio de 2011, algo completamente terrível aconteceu. E a vida da família Pitsen foi revirada de cabeça para baixo, pois nesse dia Amy foi buscar Timothy na creche e depois disso o garoto nunca mais foi visto. Então, se você ficou interessado e quer saber o final dessa história, eu só peço que você se inscreva no canal e ative o sino das notificações. E se quiser, me siga no meu Instagram, que é esse que aparece na tela, porque lá eu sempre aviso dos vídeos novos. Então, mesmo quando o YouTube não notifica, eu aviso por lá e você pode ver aqui sempre consumindo um conteúdo de qualidade. Então, dados os recados, vamos pro caso. No dia 11 de maio de 2011, James levou Timothy à creche como sempre fazia. Na hora de se despedir, o homem lhe deu um beijo e disse que seu filho tinha que estudar para ser uma ótima pessoa no futuro. Após deixar o filho na creche, o homem levou a esposa até o trabalho e lhe deu um beijo de despedida. 30 minutos depois, Amy correu até a creche de Timothy, dizendo que precisava levar o filho, pois havia acontecido uma emergência familiar. Assim que viu a mãe, Timothy alegremente correu para seus braços. Era por volta das 8 horas e 30 minutos da manhã, quando os dois foram vistos saindo da creche. No entanto, algo que chamava bastante atenção é que não havia nenhuma emergência, e James não fazia ideia do que estava acontecendo. Na verdade, o homem só ficou sabendo que seu filho havia sido levado pela esposa
quando ele foi buscá-lo mais tarde naquele dia. Após ficar sabendo que a esposa havia ido buscar o filho por causa de uma emergência familiar, o homem correu para casa, mas ao chegar na residência, nem Amy nem Timothy estavam lá. Então o homem foi até o trabalho da esposa e ao chegar no local, o patrão dela lhe disse que a mulher havia saído pouco tempo após ser deixada no local pela manhã. Ela teria dito que o filho sofreu um acidente na escola e precisava buscá-lo. Nessa hora, James estremeceu com um enorme medo e começou a ligar para a esposa. Ele ligou para Amy 30 vezes em um intervalo de 10 minutos, mas não conseguiu nenhuma resposta e todas suas ligações caíam na caixa de mensagem. Em prantos, o homem ligou para seus familiares, que o aconselharam a ligar para a polícia. E assim foi feito. E em menos de 2 horas, toda a força policial de Aurora estava buscando por mãe e filho. E isso se tornou uma das maiores buscas do estado do Illinois. Em alguns dias, os investigadores conseguiram rastrear os últimos passos de Amy e Timothy, e eles descobriram que após pegar o filho na escola, a mulher levou seu carro, um Ford Expedition SUV azul, para uma oficina mecânica, por volta das 10 horas da manhã. Ela pediu que um funcionário da oficina os levasse até o zoológico de Brookfield. Mais tarde, voltaram à oficina e pegaram o carro por volta das 3 horas da tarde e partiram em direção a Gurnee, em Lake Country, ainda no estado de Illinois, onde fizeram check-in no Key Lime Cove Resort, um parque aquático. Os policiais conseguiram as imagens das câmeras de segurança, onde foi possível ver o pequeno Timothy brincando alegremente com seus novos brinquedos que sua mãe havia comprado no caminho. O menino estava completamente alheio a qualquer anormalidade. Os dois passaram a noite no resort e no dia seguinte foram para outro parque aquático, chamado Kalahari Resort, em Wisconsin Dells, no estado de Wisconsin, no dia 12 de maio do mesmo ano. Por volta das 10 horas daquele dia, imagens das câmeras de segurança filmaram Amy e Timothy na fila do caixa, e aquela seria a última vez que o garoto seria visto. Enquanto a polícia trabalhava, James tentou sem sucesso entrar em contato com a esposa durante 2 dias seguidos. Então, de maneira repentina, no dia 13 de maio, Amy liga para sua mãe e avisa que ela e o filho estão bem e voltariam para casa em alguns dias, pois estavam apenas tirando férias. Segundo Amy, ela só estava tirando férias porque precisava de um tempo para aliviar a cabeça, pois estavam acontecendo muitas discussões com o marido. A mulher também ligou para o irmão de James, afirmando que estava tudo bem. O irmão de James falou posteriormente à polícia que ele tentou argumentar, dizendo que a mulher poderia dar esse tempo que ela queria sozinha. Ela entregava o filho e podia sair para curtir o quanto quisesse. O homem até se ofereceu para buscar Timothy, mas a mulher recusou. Além de recusar, ela disse que Timothy era dela e de mais ninguém. Em ambas as ligações que foram realizadas naquele dia, era possível ouvir a voz de Timothy ao fundo. Então, ao menos com vida, o menino ainda estava. O sigilo telefônico da mulher foi quebrado e a polícia conseguia rastrear as ligações dela. E as ligações da mulher haviam sido feitas enquanto ela estava em alguma estrada no noroeste de Sterling, em Whiteside Country, ainda no estado do Illinois, próximo da Rota 40. Aqueles que conheciam bem a mulher acreditavam que Amy estava se comportando dessa maneira porque ela temia perder a guarda do filho, já que ela tinha muitos problemas mentais e o James, além de não ter problemas mentais, ganhava muito mais dinheiro que ela. Então, se houvesse um divórcio, ele provavelmente ficaria com a guarda do filho. Os avistamentos finais de Amy foram registrados às 19 horas e 25 minutos da noite de 13 de maio, quando ela entrou sozinha em uma loja de variedades, onde comprou uma caneta, papéis e envelopes. Ela foi vista novamente às 20 horas, ainda sozinha, em um armazém. Em seguida, se hospedou em um hotel em Rockford, Illinois, às 23 horas e 15 minutos.
Em algum momento durante aquela noite, Amy resolveu pôr um fim à sua vida, e ela foi encontrada pela camareira do estabelecimento por volta do meio-dia de 14 de maio. Ao seu lado havia um bilhete onde a mulher se desculpava pela bagunça que havia feito, e a nota estava endereçada a uma amiga. Amy ainda deixou outras 2 cartas, uma para sua mãe e outra para uma amiga de infância, onde afirmava de forma assombrosa: "Vocês nunca o encontrarão". Mesmo assim, ela disse que Timothy estava em um local seguro e com pessoas que cuidariam dele pelo resto da vida, como se fosse seu próprio filho. O celular e roupas de Amy, bem como seus outros pertences, além da mochila de Timothy, nunca foram encontrados. As roupas que os dois estavam usando no resort também não foram encontradas em local nenhum. Isso deixava muita gente preocupada com o fato dela ter feito alguma coisa contra o próprio filho, e os policiais também resolveram investigar a faca que a Amy utilizou para tirar a própria vida, mas ao analisarem a faca só haviam vestígios do sangue dela mesma. Um exame minucioso foi realizado em seu veículo e constatou que ela havia parado o carro em algum local que tinha muito cascalho e ficava próximo de uma rua asfaltada. O veículo dela certamente havia passado por um local cheio de vegetação rasteira. Alguns exames posteriores confirmaram que a grama encontrada nos pneus do carro dela pertenciam a uma zona rural próxima de onde ela foi encontrada sem vida. Ainda de acordo com os exames, o carro havia passado próximo de um lago, e isso levou os investigadores a acreditar que ela teria passado pelo condado de Lee ou no próprio condado de Whiteside, em Illinois. Apesar de terem encontrado esses detalhes, nada muito relevante foi encontrado. No ano de 2013, o telefone de Amy foi entregue à polícia por uma mulher que o encontrou ao longo da Rota 78 e o guardou por alguns anos até que finalmente resolveu dá-lo a seu irmão. O irmão da mulher reconheceu um dos nomes que estava na agenda do aparelho e o entregou à polícia. Isso forneceu uma localização de onde o carro de Amy poderia ter sido estacionado e onde os outros itens possivelmente haviam sido despejados. A polícia vasculhou a área, mas não conseguiu encontrar nenhuma outra evidência, e não havia nada no telefone que os levasse à localização de Timothy. A evidência mais contundente para explicar o que pode ter acontecido com o menino veio de um novo exame feito no carro de Amy, que revelou uma quantidade preocupante de manchas de sangue no banco traseiro. Mas o James acabou descartando qualquer tipo de ferimento, pois, segundo o homem, o Timothy havia tido um sangramento no nariz alguns dias antes de ser raptado pela mãe. A família de Amy se recusava a acreditar que a mulher tivesse machucado o próprio filho, pois ela o amava muito, mas tudo indicava que o crime havia sido premeditado vários meses antes. Um dos últimos sinais emitidos pelo telefone de Amy havia sido na cidade de Sterling, em Illinois, e algumas investigações que a polícia realizou identificaram que a mulher já havia ido a essa cidade 2 vezes antes de desaparecer com Timothy. Ela tinha feito essas viagens sem que ninguém soubesse. A mulher também havia criado um e-mail com seu nome de solteira, mas embora os policiais tenham vasculhado esse e-mail e tivessem muitos spams, outras mensagens haviam sido apagadas e não teve como a polícia recuperar, pois naquela época o Yahoo não guardava esse tipo de coisa. Uma denúncia anônima também chamou muita atenção da polícia. A pessoa que ligou para a polícia disse que ali na região onde Timothy e Amy estavam havia uma espécie de culto e provavelmente a Amy poderia ter alguma ligação com esse culto. Mas após passarem vários meses investigando essa possível pista, os policiais não encontraram nada. A sensação que a maioria esmagadora das pessoas tem com esse caso é que Timothy pode ter tido a vida ceifada pela própria mãe, visto que o menino nunca entrou em contato com ninguém após esses anos todos.
O fato das roupas de Amy terem desaparecido também sugerem que ela precisava se desfazer delas, provavelmente por estarem sujas de sangue. Há uma linha em sua nota final que pode sugerir que o pior realmente aconteceu. A frase diz o seguinte, abre aspas, não posso correr o risco de James machucar Timothy por causa de minhas escolhas, então o levei para um lugar seguro, fecha aspas. O que ela quis dizer com isso, infelizmente, nunca saberemos. O caso de Timothy permaneceu sem nenhuma atualização até o dia 3 de abril de 2019, quando a polícia de Newport, no estado do Kentucky, foi acionada por causa de um rapaz. Esse rapaz estava vagando perdido pelas ruas e disse que se chamava Timothy Pitzen. Ainda acrescentou que havia acabado de fugir de seus sequestradores. Abre aspas. Eu só quero ir para casa. Por favor, me ajude. Fecha aspas. Infelizmente, no dia seguinte, o FBI revelou que isso tudo era uma farsa. O garoto, na verdade, se chamava Brian Michael Heaney e tinha 23 anos de idade, e havia saído da prisão um mês antes por acusações de roubo e vandalismo. James Pitzen acredita que seu filho ainda está vivo, e por um longo período ele continuou construindo uma casa na árvore que havia começado para seu filho brincar, na esperança de que ele seria encontrado algum dia. Até hoje, ele fica se perguntando por que Timothy, mesmo vários anos depois, não entrou em contato. O homem se preocupa com a possibilidade de Amy ter mentido para o garoto e, devido a isso, ele nunca ter buscado saber sobre seu passado. Para James, algo está impedindo o garoto de contar a verdade, que ele está vivo e está em algum lugar. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como narro os casos e nunca do que acontece. Se você gostou, eu só peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para os seus amigos, me siga nas minhas redes sociais. Por hoje é só. Até a próxima e tchau.